Hi, friends. Hello. Ok, pessoal, estamos aqui mais uma vez na nossa parceria da RPTV, juntamente com a Nona Direct, na nossa aula de inglês. Me chamo Franciele Costa e a partir de agora, mais uma vez, iremos para a nossa revisão de língua inglesa. Ok, pessoal? Então fiquem atentos para as questões que a gente vai aqui solucionar e vocês fazerem as devidas anotações. Ok, gente? Bom, para iniciar, vamos aqui para a tela do nosso computador. Né? Nós temos aqui um texto padrão e, como é de costume, como sempre já oriento a vocês, é que nós iremos logo para o enunciado dessa questão para que a gente tenha uma melhor ideia, tá, do que se pede o texto, do que o texto está tratando, para que a gente venha a facilitar a nossa resolução. Bom, gente, aqui nós temos o seguinte enunciado, tá? A tecnologia tem um processo de transformação tão rápido que, em pouquíssimo tempo, consegue se tornar obsoleta. Todos os anos são feitas previsões do que se tornará realidade na área da tecnologia. O texto nos diz que em 2017, bom, na letra A, nós temos tudo o que vimos em filmes de ficção científica se tornará realidade. Letra B, os celulares serão quase que somente uma tela, como nos filmes de ficção científica. Na letra C, estaremos próximos de chegar à tecnologia do teletransporte. Letra D. A previsão é que a importância dos softwares vai diminuir cada vez mais. E a letra E. As chances de os hackers desaparecerem serão ainda maiores. Bom, haja vista, pessoal, de acordo com o enunciado, nós observamos aqui que o texto vem a se tratar de um texto sobre ficção científica, sobre tecnologia, ok? Sobre a área tecnológica, aparelhos, né, portáteis, softwares, enfim. Essa primeira parte, né, do enunciado, nós já temos uma noção do que mais ou menos o texto vai se referir. Então iremos retornar para o texto para extrairmos algo, né, que possa ser relevante para facilitar a nossa resposta. E o texto diz o seguinte, pessoal. If you've seen it in a movie, you might see it in reality in 2017. Just like in sci-fi flights, this year flagship phones will be almost all screen. Some of us will start wearing computers on our faces, and chances are good and artificial intelligence will make decisions on your behalf. Bom, gente, essa primeira parte do texto, né? O que é que ela quer dizer, né? Se você já viu isso em algum filme, poderá ver isso na realidade, poderá ver isso na realidade em 2017, ok? Assim como nos filmes de ficção científica, os principais telefones deste ano, tá, pessoal, de 2017, serão quase todos, tá? Almost, com tela. Alguns de nós começaram a usar computadores na face. E as chances são boas de que uma inteligência artificial tome decisões em seu nome, ok? Bom, então aqui no primeiro parágrafo nós já vimos que fala sobre as mudanças tecnológicas, né, do futuro, né, na questão dos aparelhos móveis, tá, pessoal? Então vamos aqui para o segundo parágrafo. Ok. Teleportation is still always off, but we are still in awe of what's in store for the next 12 months. The list below has become an annual tradition, where we'll talk to industry insiders, track the trends, and otherwise gaze into our crystal ball to identify the tech that's going to make an impact in the near term, for better and worse. Bom, gente, o que é que essa primeira parte quer dizer aqui, né? Que tá dizendo, ok, né? O teletransporte ainda está distante, tá, pessoal? Mas ainda estamos, né, otimista com o que está sendo reservado para os próximos 12 meses, né? No caso, no próximo ano. A lista abaixo se tornou uma tradição anual onde conversamos com especialistas do setor, tá? Pesquisamos as tendências, né,
E de uma outra forma, olhamos para a nossa bola de cristal, ok, pessoal, para o futuro, tá? E para identificar até que a tecnologia terá um impacto a curto prazo, para melhor ou para pior. Ok, pessoal? Então aqui está falando, né, de tendências, né, altamente audaciosas no que diz respeito à questão da tecnologia. No nosso próximo parágrafo diz o seguinte: One thing that struck us this year is growing importance of software. You won't necessarily need to buy a new phone, TV, watch, or speaker to bring the advances of all into your home. They'll come in updates and apps, as well as in shiny new gadgets. Bom, pessoal, essa outra parte aqui diz o seguinte, né? Que isso também, né, tem, de certa forma, né, no próximo ano está crescendo a importância dos softwares, que necessariamente você não precisará de comprar um novo telefone, um novo relógio, né? Que você não automaticamente comprará um alto-falante, ok? Na sua casa, né? Eles virão em atualizações, tá, pessoal? Nos aplicativos, bem como nos novos gadgets. This also has in down eyes. If you haven't been hacked yet, the chances are even greater in 2017, and a handful of big companies will continue to consolidate their power over what you read and watch. Bom, ele está dizendo aqui, pessoal, que é o seguinte, o texto, né, que isso também tem o seu lado negativo, né? Se você ainda não foi hackeado, né, as chances são ainda maiores em 2017, ok? Onde um punhado, né, um amontoado de grandes empresas, né, continuará a consolidar seu poder sobre o que você lê e assiste, né? Então aqui também essa última parte está falando, né, que embora essas inovações sejam totalmente audaciosas, né, e muito inovativas, aumentará também o risco, né, de nós sermos cada vez mais vigiados, hackeados, né, pelos piratas da internet. Ok, pessoal? Bom, então agora nós vamos para a alternativa, ok, pessoal? Bom, a tecnologia tem um processo de transformação tão rápido que em pouquíssimo tempo consegue se tornar obsoleta. Todos os anos são feitas previsões do que se tornará realidade na área da tecnologia. O texto nos diz que, em 2017, tudo o que vimos nos filmes de ficção científica se tornará realidade. Vamos lá. Os celulares serão quase sempre somente uma tela, como nos filmes de ficção científica. C. Estaremos próximos de chegar à tecnologia do teletransporte. Opa, letra C, né? Tem algo a ver com o texto aí. Interessante. A previsão é que a importância dos softwares vai diminuir cada vez mais. Bom, gente, já que ele fala a previsão é que a importância dos softwares vai diminuir cada vez mais, acredito que não, né? O texto fala o inverso, né? Que a questão dos softwares, eles vão, muito pelo contrário, se tornar ainda mais importantes na nossa vida tecnológica. E as chances de os hackers desaparecerem serão ainda maiores? Também a letra E descarta, né, pessoal? Por quê? Do contrário que a gente acabou de falar no fim do texto, né? As chances de os hackers nos, de certa forma, vigiar, né, nos perseguir, são ainda maiores depois desse advento, ok? Então, qual seria a alternativa mais adequada aqui, pessoal, de acordo com o texto, né? É que os celulares serão quase que somente uma tela, como nos filmes de ficção científica, tá, pessoal? Isso aqui foi bem relatado lá no início do texto, né? A letra A não condiz porque tudo que vimos em filmes de ficção científica se tornará realidade, nem tanto, né, pessoal? Haja vista que os filmes, eles são altamente do nosso, que vem aguçar o nosso imaginário do que possa vir no futuro, mas nem tudo se tornará realidade. E a letra C, estaremos próximos de chegar à tecnologia do teletransporte, né? Então aí também já seria algo também mais ou menos como uma espécie de utopia, tá bom? Então nós temos como alternativa correta a alternativa B, ok, pessoal? Iremos para a nossa próxima questão, onde também nós temos aqui um texto pequenininho, mas um texto que não deixa de ser padrão, tá, pessoal? E nós iremos aqui para o enunciado. O conhecimento dos resultados de estudos científicos pode colaborar para a consideração sobre
considerações sobre determinados comportamentos. O texto acima, retirado do New York Times, traz informações sobre um estudo e tem o propósito de... Bom, letra A. Informar o leitor que cada vez mais as mães estão se convencendo de que trabalhar fora de casa pode ser algo ruim para os seus filhos. B. Informar o leitor que milhões de mães ficaram aliviadas ao decidir voltar a trabalhar no primeiro ano de vida de seus filhos. Letra C. Informar o leitor que milhões de mulheres emitiram um som de alívio ao saber que um novo estudo recomendou a volta das mães ao mercado de trabalho antes de a criança completar um ano de idade. D. Informar ao leitor sobre a reação de alívio de milhões de mães ao conhecer os resultados de uma pesquisa sobre os efeitos da decisão de mães de trabalhar durante o primeiro ano de vida de seus filhos. E. Informar ao leitor que milhões de mães em todo o mundo ficaram aliviadas ao saber que um estudo descobriu que outras mães acham que trabalhar antes do filho completar um ano não é uma decisão ruim. Bom, pessoal, haja vista aqui que o enunciado e o texto se refere a uma espécie, né, de pesquisa de estudo científico, tá, pessoal, sobre determinados comportamentos, que foi pelo New York Times, retirado do New York Times, e traz informações sobre esse estudo, né? Agora, qual é a finalidade, pessoal, desse estudo? O que é que o texto vai nos trazer sobre esse estudo? Bom, vamos para o texto onde ele diz o seguinte, né? Don't worry, working moms, né? Nós temos aqui o seguinte título, né, pessoal? Não se preocupe, né? Working moms, ou seja, as mamães no trabalho, né? As mamães, né, vão trabalhar, né? O trabalho das mães seria mais ou menos essa a tradução não literal do texto, onde diz o seguinte: Phil, that was the sound of millions of working mothers breathing a sigh of relief after a new study found that the decision of many mothers to work during the first year of their children's life is not such a bad thing after all. Ok? Bom, é um texto não tão difícil, pessoal, de ser compreendido, né? Onde nós já vimos lá no título que fala sobre filhos, mães, filhos recém-nascidos e etc. O que é que ele quer dizer aqui, né, pessoal? Que esse foi uma espécie de som, né, de toada, né, onde milhões de mães que trabalham, tá, pessoal, deram uma espécie de suspiro, tá, pessoal? Uma espécie de alívio, né, um sinal de alívio, né, depois que um novo estudo descobriu que a decisão de muitas mães em trabalhar, tá, pessoal, durante o primeiro ano de vida de seus filhos, não é uma coisa tão ruim, tá? Não é uma ideia ruim. Ou seja, as mães, né, que geraram seus filhos, e seus filhos, por volta ali de um ano de idade, essas mães, elas de certa forma não ficaram incomodadas ao retornarem ao trabalho, né? E a partir daí, isso gerou uma espécie de comoção, né, com as mães desse mesmo perfil, que se sentiram, de certa forma, vamos dizer assim, como é que a gente poderia explicar, representadas, né, por essa pesquisa. Talvez muitas delas queriam retornar ao trabalho, ou não se sentiam seguras, ou pensaram que não era a hora certa de retornar, pelo fato de terem filhos bastante pequenos em casa, não é? E se sentiram incomodadas de deixar seus filhos em casa e irem retomar ao trabalho. Mas a partir desse estudo, o texto nos dá a conta de que a maioria dessas mães foram representadas por essa pesquisa e se sentiram aliviadas, né? De não ser cobradas pelo fato de retomarem ao trabalho com os filhos ainda muito pequenos em casa. Então, vamos ver aqui novamente, né? O texto acima, retirado do New York Times, traz informações sobre o estudo e tem o propósito de informar ao leitor que cada vez mais as mães estão se convencendo de que trabalhar fora de casa pode ser algo ruim para os filhos. Não, pessoal, o texto não fala disso, né? Então a letra A gente vai descartar por quê? Porque não se trata o fato de convencer que as mães precisam sair fora de casa para trabalhar, tá? E isso é algo ruim para os filhos. Não seria o fato de sair de casa, tá? Elas não estão se convencendo disso, de maneira nenhuma. Letra B.
Informar o leitor que milhões de mães ficaram aliviadas ao decidir voltar a trabalhar no primeiro ano de vida de seus filhos. Bom, o que deixa desintrigado aqui seria essa parte, né? Voltar a trabalhar no primeiro ano de vida de seus filhos. Informar ao leitor que milhões de mães ficaram aliviadas ao decidir voltar a trabalhar no primeiro ano de vida de seus filhos. Então vamos deixar aqui a letra B um pouco aqui de lado, né? Mas observar as outras questões. Informar o leitor que milhões de mulheres emitiram um som de alívio ao saber que um novo estudo recomendou a volta das mães ao mercado de trabalho antes de a criança completar um ano de vida. Bom, o fato de recomendar, né? Talvez o texto, pessoal, não esteja recomendando, né? Dizendo que voltem ao trabalho, né? Antes de seu filho completar um ano de idade. Letra D. Informar o leitor sobre a reação de alívio de milhões de mães ao conhecer os resultados de uma pesquisa sobre os efeitos da decisão de mães de trabalhar durante o primeiro ano de vida de seus filhos. Bem, a letra D também, então, tem alguma coerência com o texto, mas vamos observar a letra E. Informar o leitor que milhões de mães em todo o mundo ficaram aliviadas ao saber que um estudo descobriu que outras mães acham que trabalhar antes do filho completar um ano não é uma decisão ruim. Bom, essa letra E, né, eu estou achando assim um pouco bem parecido, né, com que possa vir ser a questão correta, né, porque é uma espécie de alívio, né, dessa pesquisa e que de fato, se tais mães decidirem retornarem ao trabalho, não seria uma decisão ruim. Então, pessoal, seria a alternativa mais aproximada, né? A letra E, onde informar o leitor, de acordo com a pesquisa, né, que mães de todo mundo ficaram aliviadas, né? Elas se sentiram representadas. Como eu falei para vocês lá atrás do texto, né, que a maioria dessas mães se sentiram aliviadas ao redor do mundo ao saber que esse estudo descobriu, tá, pessoal, que outras mães acham que trabalhar antes do filho completar um ano de idade não é uma decisão ruim, ou seja, elas não se sentiram desconfortáveis, tá, pessoal? Então, nós temos como alternativa a alternativa E. Continuando para a nossa próxima questão, nós temos aqui, né, uma figura, pessoal, de linguagem, né? E nós podemos observar melhor depois do enunciado que se pede. Bom, muitas das invenções que o mundo conhece são fruto da necessidade de transformar a vida das pessoas. Algumas invenções têm o propósito de atender necessidades básicas dos seres humanos e outras apenas tornam a vida mais confortável. Sobre invenções, o personagem do cartoon revela que, letra A, gostaria de ter a patente da invenção de um novo relógio que trabalha mais rápido. B, deseja que alguém representasse uma ideia sobre um relógio que poderia fazer com que as horas fossem aceleradas. C, deseja ter uma grande ideia para que esta possa ser patenteada o mais rápido possível. D, acredita que seu colega de trabalho poderia inventar um relógio que acelerasse as horas. E, deseja que alguém adiantasse o relógio que está em seu escritório. Assim, ele iria embora mais rápido, o que seria uma boa ideia. Bom, retornaremos aqui à questão, pessoal, e a gente vai observar agora os aspectos dessa imagem, né? Como eu já falei para vocês, observar o quê? As características da figura, pessoal, os personagens. Então nós temos aqui um relógio, ok? Nós temos aqui dois personagens, aparentemente do sexo masculino, tá? Nós temos, aparentemente, eles estão numa espécie de sala de escritório, né? Por quê? Por trás desse primeiro personagem aqui que está usando óculos, próximo ao relógio, nós temos uma espécie de armário, de gavetas, de arquivos, tá certo, pessoal? Nós temos uma espécie de cartaz, né, na parede, poxa, né, onde tem patents, tá? What's the big idea? Patentes seria essa a ideia, pessoal. Qual seria a grande ideia, tá? E nós temos em cima uma espécie de mesa, né, talvez um amontoado de papel, né, com uma espécie de alfinetes, né, pregando, presos, com preguinhos, ok? Uma espécie de amontoado ali de papel em cima da mesa. Isso significa que tem muita coisa ali, muito trabalho, talvez, né? Essa é a ideia, que seja muito trabalho. E nós temos, entre aspas, o seguinte enunciado, né? I wish someone would invent faster clocks. Bom,
eu acharia interessante que alguém, né, eu gostaria que alguém inventasse relógios mais rápidos, né? Então, vamos observar aqui mais ou menos qual seria, pessoal, a ideia desse cartoon. Nós temos, né, abre aspas, né, eu gostaria que alguém inventasse relógios mais rápidos, e lá em cima nós temos patentes, né? Qual seria a grande ideia, né? Então, já vista que a questão fala de patente, né, de se patentear algo que se inventa, tá, pessoal? E com isso, né, melhorar a vida das pessoas, de certa forma, facilitar a vida das pessoas em casa, no trabalho e na sociedade de um modo geral, ok? Então vamos ver aqui qual seria, pessoal, a resposta mais que se aproxima da correta, tá? Muitas das invenções que o mundo conhece são fruto da necessidade de transformar a vida das pessoas. Algumas invenções têm o propósito de atender necessidades básicas dos seres humanos, e outras apenas tornam a vida mais confortável. Sobre invenções, o personagem do cartoon revela que gostaria de ter a patente da invenção de um novo relógio que trabalha mais rápido. Bom, pessoal, aí não está falando que foi criado um relógio mais, né, novo, né? Ele não está falando que gostaria de obter essa patente. Então, eu acho que a letra A a gente já poderia descartar, tá certo? Deseja que apresentasse uma ideia sobre um relógio que poderia fazer com que as horas fossem aceleradas. Bom, vamos para as outras questões. Deseja ter uma grande ideia para que esta possa ser patenteada o mais rápido possível. D. Acredita que seu colega de trabalho poderia inventar um relógio que acelerasse as horas. Ele acredita que seu colega de trabalho poderia inventar um relógio que acelerasse as horas. Então, ali está entre aspas, né? Ele supostamente talvez poderia, gostaria que alguém criasse, né? Necessariamente talvez não o colega de trabalho dele. E letra E. Deseja que alguém adiantasse o relógio que está em seu escritório. Assim, ele iria embora mais rápido, o que seria uma boa ideia. A letra E também a gente vai descartar aqui, porque de certa forma ele não está sugerindo que alguém adiante o relógio para que eles vão embora para casa. Bom, então nós temos como alternativa correta, pessoal, o que mais se aproxima seria a alternativa B, tá? Ó, deseja que alguém apresentasse uma ideia sobre um relógio que poderia fazer com que as horas fossem aceleradas, tá, pessoal? Ou seja, um relógio que trabalhasse mais rápido, talvez, né? E facilitasse a vida deles lá no trabalho, ou talvez para eles, né, executarem as suas tarefas com mais rapidez através desse relógio, ou de certa forma fosse diminuir talvez as tarefas que eles têm lá e passasse menos tempo nesse trabalho, né? De uma forma irônica, né, pessoal? Então, deseja que alguém apresentasse uma ideia sobre um relógio que poderia fazer com que as horas fossem aceleradas, né? Gostaria que alguém inventasse, criasse, né, um relógio para as horas se passarem mais rápido. Alternativa B. Ok, pessoal? Indo para a nossa próxima questão, nós temos aqui também outro texto padrão, pessoal, onde nós iremos logo para o seu enunciado. Bom, aqui nós temos o seguinte enunciado. A pessoa que se expressa no poema poderia ser considerada: A. Sonhadora, porque lista todas as características que se espera encontrar em um par também sonhador. B. Tolerante, porque lista todas as características que espera encontrar em um par bem diferente dela. C. Exigente, porque lista todas as características que espera encontrar em um par ideal. D. Brincalhona, porque lista todas as características que não espera encontrar em um par ideal. E. Altruísta, porque lista todas as características que não espera encontrar em um par ideal. Bom, nós temos aqui, já visto já um poema no texto anterior, pessoal, né? E está suponhando que a pessoa que se espera, né, no poema, ela poderia ser considerada com quais dessas características? Sonhadora, tolerante, exigente, brincalhona ou altruísta, ok? Então vamos aqui para o poema, né, onde diz o seguinte: My rules, ok, pessoal? O que é que significa my rules? My rules seria minhas regras, tá, pessoal? Meu regimento, minhas leis, né? Para o que nós temos aqui, de modo geral, seria mais ou menos regras, né? Minhas leis, entre aspas. Então vamos lá. Ele diz o seguinte: If you want to marry me, here's what you have to do. Então diz aqui o seguinte, né?
Se você quer se casar comigo, aqui está o que você precisa fazer, tá, pessoal? Bom, aí ele diz o seguinte: You must learn how to make a perfect chicken dumpling stew. Ok, pessoal? And you must steal my holy socks. And soothe my troubled mind. And develop the neck for scratching my back. And keep my shoes spotlessly shined. Bom, até aqui nessa parte do poema nós temos o seguinte, né? Se você quer se casar comigo, aqui está o que você precisa fazer. Quais são, né, as minhas regras, né, pessoal? Que você deve aprender a fazer um ensopado, né? Um ensopado de bolinho de frango perfeito, tá, pessoal? Ou seja, você deve costurar minhas meias furadas, né? My holly socks. Você deve me acalmar, né? Você deve me acalmar no momento em que eu estiver estressado, perturbada, né? Acalmar minha mente, ok? Develop the neck scratching my back, ok, pessoal? Como já falei, desenvolver o talento de coçar as minhas costas. Ó, pessoal, que coisa, né? Desenvolver a habilidade, ter uma habilidade para coçar minhas costas. And keep my shoes spotlessly shined. E manter os meus sapatos impecáveis, brilhantes, tá, pessoal? Tá? E o restante diz o seguinte: In a while I rest, you must take up the leaves. Tipo, em algum momento, enquanto eu descanso, você deve, tipo, colher as folhas, né, do quintal, ou da casa, do jardim, tá? And when it's hailing and snowing, you must show it the walk, tá? E quando estiver chovendo e nevando, você deve limpar o caminho. And be still when I talk, ok? E ficar quieto quando eu falar, ficar caladinho, pianinho quando eu falar. And be still when I talk. And hey, where are you going? Aí no final diz o seguinte: Ei, para onde é que você está indo, né? Então, pessoal, é um poema, né, bastante irônico também, né? Podemos dizer assim que é uma espécie de ironia esse poema, né? Onde existem algumas regras, né, que precisam ser obedecidas para que aquela tal pessoa que deseja casar, né, o candidato tem que ter esses pré-requisitos aqui que a pessoa, né, está exigindo. Tá bom, pessoal? Bom, então aqui nós temos, pessoal, o que no poema essa pessoa poderia ser considerada sonhadora porque lista todas as características que se espera encontrar em um par também sonhador. Essa pessoa é tolerante porque lista todas as características que se espera encontrar em um par bem diferente dela. Essa pessoa é exigente porque lista todas as características que se espera encontrar em um par ideal. Ela é brincalhona porque lista todas as características que não espera encontrar em um par ideal. Ou essa pessoa é altruísta porque lista todas as características que não espera encontrar em um par ideal. Então, pessoal, de acordo com as regras, né, my rules, minhas regras, né, o que eu exijo, o que eu quero, né, porque lista todas as características que espera encontrar em um par ideal. Ou seja, pessoal, essa pessoa só vai casar se tal candidato cumprir com todas essas normas, cumprir com todas essas regras. Então, de certa forma, essa pessoa, ela não é sonhadora, ela não é uma pessoa tolerante, né? Ela não está brincando e muito menos, né, altruísta. Então, ela é uma pessoa altamente exigente, ou seja, ela só vai casar, né, com o par que necessariamente cumpra com todas essas regras que ela, pessoal, acabou de citar aí no texto, ok? Então vamos aqui para a nossa última questão, tá, pessoal? E nós temos aqui também uma espécie de anúncio, né? Uma figura de linguagem aqui onde nós temos um anúncio. Bem interessante, mas nós vamos para o enunciado, ok? Pessoal, o principal objetivo do pôster é... Qual é o principal objetivo desse pôster? Vamos lá. Letra A. Solicitar que as pessoas comprem os produtos da campanha através do site. B. Alertar que passar muito tempo nas redes sociais faz mal à saúde. C. Arrecadar fundos para a Fundação do Câncer de Mama. D. Ensinar como se faz uma campanha de grande alcance no Facebook. Letra E. Considerar as pessoas a fazerem o autoexame de mamas
Então, pessoal, nós vamos ver aqui qual é o objetivo desse pôster. O que é que esse pôster quer trazer? Qual é a informação que ele quer passar para nós? Bom, é uma espécie de, podemos dizer assim, pessoal, de dualidade, podemos dizer assim, parecido, né? Algo semelhante a uma figura, né? Um ícone das redes sociais, que seria o Facebook. Mas nós precisamos aqui observar o que é que está inserido dentro do texto para que nós tenhamos uma breve certeza do que se trata. Né? Nós estamos vendo aqui uma espécie de mão, né, estendida, né, dessa forma, né, em forma de F. Né? Dá para observar que as unhas estão pintadas de escuro, vocês podem observar aí. Tá? E observando mais profundamente, pessoal, a figura, nós temos aqui uma espécie de círculo, onde nós temos aqui nesse formato, tá? E uma espécie de biquinho, né, aqui no centro, tá? De ondulação. Então vamos ver aqui mais ou menos o que é que pede. O que é que se diz? If you only you checked your breaths as often, ok? Então, qual seria a ideia? O que é que significa breaths, pessoal? Breasts. Breast dá a ideia, pessoal, de seio, mama, ok, pessoal? Então, se você somente, tá, observar, né? Se você somente observa as suas mamas, né, com frequência, você somente observa as suas mamas com frequência, você só observa ou observa. Aí ele diz o seguinte: Not checking status updates won't hurt you. O que seria isso aí, pessoal? Not checking status updates won't hurt you. Tá dizendo aqui, né? Apenas não observe a atualização do seu status, né? Não observar a atualização do seu status, isso não lhe machucará. Won't hurt you. Não lhe prejudicará, ok? Em não checar a atualização do seu status, isso não lhe prejudicará ou não lhe causará mal. But breast cancer can and might even kill you. Agora, olha aqui, pessoal, que interessante. Breast cancer can. O que seria breast cancer, pessoal? Câncer de mama, tá, pessoal? Aí ele diz aqui. Mas o câncer de mama, sim. E pode cada vez mais, né, lhe matar, lhe levar à morte. Olha que interessante, né? Em só não checar as suas atualizações do seu status, isso não lhe prejudicará. Mas o câncer de mama, sim. E pode levar você à morte cada vez mais. In the time you spend online, you can easily do a breast self-examination instead. Olha só, pessoal. Ou seja, instead significa ao invés de, tá, pessoal? Ou seja, ao invés de passar seu tempo online, conectado nas redes sociais, ao invés disso, você pode facilmente fazer um autoexame de mama, tá, pessoal? Você pode fazer um autoexame de mama. Ao invés de passar muito tempo conectado online, você pode fazer um autoexame de mama. Learn how to perform one at bcf.org.cg. Bom, aí ele diz aqui, né? Aprenda como fazer, aprenda como se submeter a isso, né? Aí ele dá o site aqui de uma organização não governamental, creio eu, tá, pessoal? Como, nesse caso, subtende-se já que sejam as mulheres, né? Que essas mulheres aprendam a fazer seu autoexame de mama, né, em casa, né, e com frequência. Aí ele diz aqui, né, Please appeal to Facebook to use this logo during Breast Cancer Awareness Month. Então ele está dizendo aqui, pessoal, por favor, né, abra a sua página do Facebook e use essa logo, né, esse anúncio durante a campanha de prevenção ao câncer de mama, tá, pessoal? Aí ele está dizendo aqui, né, lá uma espécie também de link com o símbolozinho aqui, né, de breast do câncer de mama, da Fundação de Câncer de Mama. Então olha só, pessoal, como é interessante esse anúncio aqui. Então já visto que aqui trata-se de uma campanha para o câncer de mama. As mulheres, de certa forma, pessoal, se prevenirem, tá, pessoal, contra o câncer de mama, como elas podem fazer seu autoexame, tá, com frequência. Então aqui nós temos qual é o principal objetivo do pôster, pessoal? Solicitar que as pessoas comprem produtos da campanha através do site? Não. Alertar que passar muito tempo nas redes sociais faz mal à saúde? Também não, pessoal.
Arrecadar fundos para a Fundação do Câncer de Mama. D. Ensinar como se faz uma campanha de grande alcance no Facebook. Não, também vamos descartar a letra D. Ou conscientizar as pessoas a fazerem o autoexame de mamas. Então nós temos letra C e letra E. Então supostamente é uma campanha, né, onde se conscientiza as pessoas a fazer o autoexame de mama. Tá bom? Ok? Letra E, tá? E não seria para arrecadar fundos, né, pessoal? Na Fundação do Câncer de Mama. Mas a gente deixou a letra C ali para ter uma certeza das outras questões quando a gente lê isso. Então, conscientizar as pessoas, né, de certa forma as mulheres, a fazer o seu autoexame de mama, né, com frequência. Ok, pessoal? Bom, quero encerrar com vocês hoje a nossa aula de inglês. Agradecer a todos por estarem aqui prestando atenção, né? Curtam lá a nossa página, né, da RPTV, juntamente com a Nona Direct no Conecta Enem. Ok, gente? Até a próxima aula. See you next class.